Você já tomou um susto quando viu a sua fatura e não sabia exatamente como você chegou naquele valor ou para onde o seu dinheiro foi? Se sua resposta for sim, eu simplesmente vou resolver isso nesse vídeo. Vou deixar essa planilha gratuitamente aqui na descrição para você preencher junto comigo nesse vídeo e descobrir exatamente para onde os seus gastos estão indo, ou para onde o seu dinheiro está indo. No final desse vídeo você vai obter um gráfico dessa maneira que vai mostrar para você onde seu dinheiro está indo, as porcentagens e o que a gente vai fazer para contornar essa situação. Boa pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha tem uma estrutura muito simples, mas que vai conseguir fazer com que você consiga saber exatamente o que você está gastando e para onde está indo o seu dinheiro. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai preencher cada uma das abas dessa planilha. A primeira aba é a aba de entradas fixas. Nas entradas fixas a gente vai colocar ali tudo que a gente tem fixo no mês. Então, por exemplo, na entrada fixa pode ir o salário, né? Na entrada fixa, por exemplo, a gente consegue colocar algumas outras coisas que a gente tem de forma fixa, como por exemplo pensão, algum auxílio, algo que a gente tenha certeza que vamos receber nesse mês. Aqui eu coloquei, por exemplo, R$ 2.000 de entrada fixa para a gente conseguir mensurar de forma mais redonda, né? Um valor mais redondo, mas você consegue colocar o valor que você recebe exatamente aqui. Nas entradas extras, a gente consegue colocar tudo de extra que a gente recebe no mês, então são coisas que não são fixas, a gente não tem uma mensuração exata do valor que a gente vai receber. E aqui vai entrar para vocês qualquer coisa que você consiga receber de forma extra e não fixa, né? São coisas que você não consegue mensurar ali o valor ou se você vai receber ou não nesse mês. Então, por exemplo, vamos supor que você venda doces. Então, doces você consegue colocar aqui que no final do mês você vai receber uma quantia, mas você não sabe exatamente quanto foi, porque depende de quantos você vendeu. Então, por exemplo, no final do mês você vai chegar aqui e preencher com o valor que você vendeu, que vamos supor que seja R$ 300. Você pode preencher isso aqui também com dívidas de pessoas que vão enviar alguma quantia para você, com algum bônus que você vai receber do seu salário ou algum bônus que você vai receber da sua empresa. Então, basicamente é um valor extra que você não tem como mensurar de forma fixa no mês. Só com esses dois preenchimentos a gente já consegue ter um saldo aqui, né? Um saldo que está envolto entre dois GIFs animados que a gente pode mudar e vocês podem mudar de acordo com o que vocês quiserem. Por exemplo, eu coloquei dois Blastoise que a planilha está de forma azul. Então vocês podem colocar outros Pokémons, outros GIFs de forma aleatória ou de forma que você preferir melhor. Outra coisa que vale ressaltar é que esse saldo aqui ele não está levando nenhum desconto ainda, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos preencher os descontos para esse saldo. Antes de preencher os descontos, a gente tem que fazer uma aba rapidinha de cadastro, que é basicamente cadastrar a categoria de cada um dos descontos que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu deixei aqui cadastrado algumas categorias: mercado, roupa, desenvolvimento, assinaturas e entre outros. Você pode cadastrar conforme ser melhor para você, conforme você achar que deve se enquadrar o seu gasto. Outro tipo de coisa que a gente tem que cadastrar é o gasto mensal por tipo, além da categoria, que é, por exemplo, como foi gasto. Então, gasto pelo Banco Inter, gasto pelo Banco Will, gasto pelo Banco Nubank ou gasto pelo débito ou outros tipos de banco. Se o seu banco não estiver aqui ou se sua categoria não estiver aqui, eu vou te ensinar a cadastrar agora. Para cadastrar, basicamente você vai vir aqui em cima em dados, vir aqui em validação de dados e aí você tem alguns dados, né, aqui, né? Então, por exemplo, você consegue cadastrar esse valor aqui de categorias, né, essas categorias, passando o mouse por cima e vendo que se enquadra nesse verdinho. Então, aqui tem as categorias, você consegue atribuir cores e atribuir texto, né, para essas categorias, adicionando outro item aqui e colocando, por exemplo, a cor e colocando, por exemplo, aqui o que você quer cadastrar, né? Como, por exemplo, se eu quisesse cadastrar algo relacionado à beleza, então aqui já iria como outro item. O mesmo vale, por exemplo, para os gastos mensais por tipo, onde você pode cadastrar qualquer outro cartão ou qualquer outro tipo de forma de pagamento. Feito isso, já temos tudo pronto para a gente conseguir finalmente cadastrar a parte de descontos. Então, basicamente, vamos para o cadastro. Nos descontos, a gente tem três abinhas muito simples que estão aqui elencadas: gastos fixos, parcelas e gastos do mês. Vou explicar cada uma delas agora. Gastos fixos é muito semelhante às entradas fixas. São gastos ali que você vai ter todo mês e você sabe que você vai ter ali todo mês. O aluguel, por exemplo. Então, o aluguel, ele vem todo mês de forma fixa. A gente consegue saber exatamente o valor e saber a data que ele vem. Essas duas abas aqui são a parte de pago, se foi pago ou não para você ter o controle, e a data que vai ser pago para você saber exatamente quando você vai pagar. Pago ou não, é só você clicar e dar um cheque. E a data, ela tem uma formatação bem simples para ficar de forma mais visual. Eu podia apenas colocar ela aqui como 20/1, seria uma opção, né? Ou você pode colocar de uma forma muito melhor, colocar primeiro o mês e depois a data, que ela faz uma formatação incrível. Então, por exemplo, ao invés de 20/1, eu digito 1
do 20, que é basicamente 20 de janeiro, e a gente consegue essa formatação linda e muito melhor de forma visual para a gente conseguir saber exatamente quando vamos ter que pagar o aluguel. Partindo para a parte de tipo, a gente consegue colocar, por exemplo, a parte de onde foi pago, né? Se foi pago pelo Inter, se foi pago pelo débito, se foi pago pelo Nubank. Vou dizer que eu paguei pelo Inter de forma do crédito. E já para a parte de categoria, isso aqui vai para contas. E para a parte do valor, vamos supor que seu aluguel seja R$1.000. Alguns outros gastos fixos podem ser elencados aqui, como por exemplo a internet. Vamos dizer que a internet seja vencida no dia 5 de fevereiro. Então vamos botar primeiro mês e depois a data, 5 de fevereiro. A internet pode ter sido paga pelo débito e a internet também vai como contas. O valor da internet, eu vou colocar um valor fictício de R$100, mas você vai preencher corretamente segundo o seu uso. E aqui a gente tem um subtotal de despesas fixas. Claro que tem várias outras despesas fixas que você vai colocar aqui. Para a parte de parcelas é muito simples. Você vai colocar aquilo que foi parcelado e aí cada mês vai contar na sua fatura para você se lembrar de pagar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu comprei um celular parcelado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o gasto do celular. Esse X/X é o número da parcela. Então, por exemplo, eu posso estar na terceira parcela de 10. A data é a data que vai ser efetivado no cartão. Então, por exemplo, vamos dizer que seja efetivado todo dia 10. Então, vamos dizer que seja efetivado no dia 10 de fevereiro. Então, mês e depois data, 10 de fevereiro. O tipo, basicamente, a gente vai dizer onde é que foi gasto. Então, vou dizer que foi gasto no Will, por exemplo. Comprei o celular parcelado no Will. E a categoria, claramente, compras. A parcela do celular, vamos supor que seja R$100. Cadastrando apenas mais um aqui para dar exemplo. Então, vamos dizer que eu comprei também parcelado a parte de maquiagem. E aí eu comprei uma maquiagem muito cara que eu precisei dividir em 5 vezes. Essa maquiagem, ela vai ser descontada na mesma data do celular. Então, 10 de fevereiro, conforme a gente já sabe preencher as datas. Comprei agora pelo Nubank. E isso vai no sentido de saúde ou compras. Você escolhe o que for melhor para você. Eu vou colocar em compras. E essa maquiagem seja R$50 no mês. Aqui a gente já tem todo o percentual de parcelas. Então parcelas já estão aqui embaixo. A parte de gastos mensais, ela é mais importante da planilha. Porque ela vai contabilizar exatamente tudo que você gasta no mês. Você pode preencher isso diariamente. Ou você pode preencher isso a cada semana. Eu preencho, por exemplo, no domingo. E acabo preenchendo tudo que eu gastei na semana. Na parte de gastos mensais vai tudo que você gasta. Então, por exemplo, vai o Uber que você pegou ali da sua casa para o trabalho, por exemplo. Na data já sabemos como preenchemos. Então, no dia 1, né, no mês 1, na verdade, no dia 10 de janeiro. O tipo, claramente, a gente pode falar que pagou no débito. E a categoria Uber e transporte no valor de R$25. Vou preencher aqui com mais algumas coisas e aí eu volto. Vou ter aqui com boa parte dos nossos gastos do mês preenchido. Claro que você vai preencher realmente segundo o que você gastou em cada dia ou uma vez na semana, como eu tinha dito. Com os gastos preenchidos, basicamente, a gente finalizou o preenchimento da nossa planilha. A gente consegue analisar uma vez no mês, quando a gente for pagar a nossa fatura, o que foi gasto e para onde está indo nossos gastos, em duas partes fundamentais da planilha. A primeira parte é a parte de saídas. Então, saídas é exatamente onde a gente gastou, né? Se foi no Inter, se foi no Will, se foi no C&A. E a gente consegue saber exatamente o nosso saldo final do mês. E o saldo basicamente é a diferença entre o que a gente ganhou e o que a gente gastou e o que sobrou no final do mês de saldo positivo ou negativo. Desse saldo que sobrou, a gente ainda pode colocar ali investimentos, que a gente pode, por exemplo, colocar como R$100. E as metas basicamente é o valor que a gente quer que não seja gasto. Então, por exemplo, R$50 que a gente quer estar acima do que foi gasto, né? E por último, o mais importante, que eu acho que é o que você queria realmente saber, é basicamente para onde está indo cada um dos seus gastos. Basicamente, aqui a gente consegue gerar um gráfico mostrando exatamente para onde está indo cada um dos seus gastos. Então, por exemplo, uma parte pode estar indo para as contas, né? Que a parte do aluguel tomou muito da nossa parte de contas do gráfico. Desenvolvimento, que é a parte do livro que eu coloquei aqui em cima. A parte de mercado, que foi esse mercado que eu coloquei aqui de 350. Nossos Ubers de 6,1%, que são vários Ubers que eu coloquei aqui. E a parte de compras, que são várias compras que estão nessa parte de parcelados aqui embaixo. Então aí a gente consegue saber exatamente onde está indo nossos gastos, para onde está indo nossos gastos, na verdade, e como a gente vai fazer para resolver isso. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Além dessa planilha, tem várias outras planilhas que eu posso estar trazendo aqui para vocês. Planilha de treino, planilha de investimentos, planilha de treino mostrando cada um dos treinos, né, que estão divididos, por exemplo, em treino A, B, C, com cada um dos treinos, cada um, por exemplo, das partes de exercício, de repetições, de dicas de exercício para você preencher conforme o seu treino. Também tem planilha de investimento que você pode estar preenchendo ali com fundos imobiliários,
pra parte, por exemplo, de comentários, de dividendos, que ela calcula exatamente a porcentagem de carteira. Então pode ser algumas ideias de vídeo que eu posso estar trazendo depois, se vocês quiserem ou não. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Dei meu máximo aqui pra explicar de forma sucinta e não tomar muito do tempo de vocês pra preencher a planilha. E se você gostou, você pode ou dar o like, ou se inscrever, ou se for melhor ainda, os dois, para me ajudar muito nesse começo de canal, porque em 2025 eu quero trazer muito mais conteúdos para vocês, para conseguir transformar a vida de vocês assim como a minha foi transformada. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e tchau, tchau.